vamos nos valer do conceito tradicional de jurisdição para falarmos um pouco sobre as características essenciais da jurisdição. Podemos iniciar falando da inafastabilidade. A inafastabilidade encontra-se prevista na própria Constituição Federal, mais precisamente no seu artigo 5º, inciso 35, que prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Isso significa que a partir do momento que nasce para as partes o direito de recorrer ao Estado, de provocar o Estado para que o mesmo venha solucionar o litígio ou uma lide, este, no caso o Estado, não pode se abster de apreciar a causa. Ok? Dito isso, podemos falar sobre a inércia. O que seria a inércia? É sabido que a jurisdição se mantém imóvel, devendo que as partes, no exercício do seu direito de provocar o Estado, faça com que apresente a lide ao Estado, para que o mesmo saia do seu estado de inércia e busque, no exercício dos seus poderes, solucionar a lide ou o litígio. Ok? Lembrando que, via de regra, o Estado não pode, de ofício, buscar a lide com o intuito de solucioná-la, devendo ser provocada para tal. Ok? Por sua vez, outra característica do Estado é a substitutividade das partes. Conforme previsto no conceito tradicional, o Estado substitui as partes do conflito para assim poder solucioná-lo. É entendido como sendo o meio mais adequado, pois, a partir do momento que ele substitui as partes, ele consegue analisar o conflito sob duas óticas, sob dois pontos de vista, sob duas visões. E com isso, ele consegue, de forma imparcial, solucionar o conflito, resolver a lide. Ok? Outra característica é a definitividade. A definitividade consiste no fato de que todo ato ou decisão judicial, depois de determinado tempo, é imutável, não pode ser modificada. Ou seja, depois de determinado tempo, atos e decisões judiciais são regidas pelo princípio da imutabilidade. Dito de outra forma, fazem coisa julgada. Ao contrário, de atos e decisões administrativas que não fazem coisas julgadas, ou seja, não são regidas pelo princípio da imutabilidade. Ok? Vamos seguir? Temos outra característica que é a imperatividade. Em que consiste a imperatividade? Consiste no fato de que, se as partes exercendo um direito seu de provocar o Estado, significa que elas querem do Estado uma solução. E a solução, a decisão proferida pelo Estado, no exercício da sua função jurisdicional, essa decisão ela se estende às partes, ela alcança as partes de forma coercitiva. As partes devem obediência à decisão jurisdicional.
ok? Por isso que falamos que uma das características da jurisdição é a imperatividade. Imperatividade é essa com relação às suas decisões, tá? Por vez, nós temos a lide. A lide, como já foi mencionado, tá? Significa que houve uma pretensão não resistida, pois se tratasse de um mero conflito de interesse ou até de uma pretensão, não há que se falar ainda em recorrer ao Poder Judiciário, visto que, como nós já sabemos, há meios alternativos, meios equivalentes, não é isso? De solução de conflito. Quais sejam? Não custa lembrar: a autotutela, que via de regra é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a autocomposição e a arbitragem. Ok? Então, lide, costumo dizer que, além de ser uma característica, é um requisito para se buscar o judiciário, para se buscar a tutela jurisdicional. Ok? Além disso, nós temos ainda a investidura. A investidura consiste no fato de que apenas aos juízes, aos magistrados, compete o exercício da jurisdição, tendo este que ser devidamente investido, né, nessa posição, nessa função. Ele tem que ser investido. Hoje nós não vamos entrar nos pormenores, ok? Em aulas futuras iremos falar sobre isso, tá? Como é que se a pessoa é investida na função jurisdicional, ok? Mas é uma das características, porque o Estado, cabe até mencionar, pessoal, que em diversos textos nós vamos ver a expressão Estado-juiz. Pronto, já deixa claro para a gente que o Estado se personifica na pessoa do juiz para que possa, assim, exercer a função jurisdicional e solucionar os conflitos, ok? Por fim, nós temos a indelegabilidade. O que significa indelegabilidade, pessoal? Essa característica se traduz na afirmação de que apenas ao Poder Judiciário compete a função jurisdicional. Apenas o Poder Judiciário pode solucionar conflitos de interesse da espécie lide, sendo que ele não pode delegar essa função a mais ninguém. Ok? Dito isso, na próxima aula nós vamos abordar o tópico distinção entre as funções do Estado e assim nós vamos seguir com o assunto jurisdição.